Os irmãos têm liberdade de sentar? Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? É uma alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor, na comunhão com os irmãos e na comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Para esse nosso segundo dia de primícias. E estamos dando aí mais um passo, né? Nesse ano que se inicia, no dia de ontem, nós iniciamos e fizemos aí uma reflexão a respeito da nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Né? E fizemos uma reflexão sobre o nosso caráter, né? A nossa individualidade, né? E a nossa relação com o Pai. E o dia de ontem foi referente ao mês de janeiro. Então, a questão das primícias, para cada dia, né, do mês de janeiro, para cada dia do ano, nós fazemos uma referência a um mês específico. Então, ontem foi o mês de janeiro e hoje nós já olhamos pela fé para o mês de fevereiro de 2025. Né? Então, irmãos, o texto que nós temos para meditação da palavra do Senhor está na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso número 3. 1 João 1, 3. Todos encontraram? Está também projetado aqui na tela, né? Para aqueles que quiserem acompanhar na tela. Diz assim a palavra do Senhor: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O apóstolo João, né, evangelista João, eu gosto muito, né, da perspectiva pela qual João fala a respeito do Senhor Jesus, né? Ele como testemunha viva, né, e presente daquilo que Jesus fez, operou e ensinou na terra. Nós temos ali os 4 evangelistas, né? Nem todos eles eram apóstolos, nem todos foram testemunhas oculares, né, de Jesus Cristo, mas João foi um deles. Né? João, ele pode, por isso que quando nós falamos assim, quando ele escreve e registra o que vimos e ouvimos, nós temos um testemunho daquele que estava presente em tudo que Jesus fez no ministério de Jesus, né? Quando ele começou ali com praticamente 29 para 30 anos de idade. Né? Então, quando nós paramos para refletir, né, primeiro vemos a pessoa de João também, né? Quem foi João? Nós sabemos que ele foi um dos apóstolos, aqueles que tiveram com Jesus, e isso nos dá uma garantia, né, de que aquilo era verdadeiramente real. Né? E nós vamos fazer uma conjectura aqui, né? Nós vemos esses apóstolos como pessoas idôneas. Nós que estamos aqui reunidos na presença do Senhor, somos pessoas idôneas. As pessoas que nos conhecem têm a cada um de nós como pessoa idônea. Então, por isso, se aqui, por exemplo, está lá o irmão Henrique, por exemplo, né? O irmão Henrique, a irmã Ana Cláudia, são pessoas que as pessoas conhecem. Se eles falam assim, olha, eu estive na igreja ali no dia 2 de janeiro e estava presente ali a Clara, estava presente o pastor Will Gutinick, o Raudinei, e essas pessoas falando para as outras pessoas, pela idoneidade que elas têm em relação à comunidade, isso passa a ser um fato verdadeiro, sim ou não? Sim. Certo? Quando nós saímos daqui, olha, falamos assim, olha, fulano estava aqui na igreja, então eles aceitam isso como um fato verdadeiro. Historicamente também isso tem uma validade histórica, né? Naquele dia 2 de janeiro de 2025 estavam presentes tais pessoas e nós testificamos disso. Né? E por isso que a importância, meus irmãos, da conduta do servo de Deus. Porque se a tua conduta, se a nossa conduta não for uma conduta reta, né, e provada, né, nós sabemos que, olha, aquela pessoa, ela falou que determinada coisa aconteceu e nós provamos isso, porque ela é uma pessoa idônea. Então nós estamos diante de pessoas que escreveram e que vivenciaram, né, aquilo que Jesus fez e ensinou no seu ministério. Então, o que vimos e o que ouvimos. Aí nós vamos refletir, o que foi que João viu? O que foi que João viu? Né? Ele viu Jesus Cristo
né, encarnado, e isso foi um fato histórico que todas as pessoas que conviviam com Jesus naquela época, que eram contemporâneos de Jesus, puderam ver Jesus Cristo. Durante aquele ministério de 3 anos, né, então os religiosos, os crentes, os não crentes, os gentios, os judeus, todos aqueles que estavam vivos naquela época puderam ver. Só que João, ele estava próximo de Jesus. Ele ouvia diretamente as palavras de Jesus e ele era testemunha dos milagres que Jesus executava ali. Ele viu com seus próprios olhos, né, o homem que era coxo de nascença ser curado. Né? Ser curado não, ser praticamente criado seus artérios ali, né? E ele pudesse andar. Ele viu um cego de nascença, né, que isso nunca ninguém tinha visto, um cego de nascença ter dado a visão a ele. Então ele contemplou, ele mesmo foi comissionado pelo Senhor Jesus, junto com mais 70 discípulos de Jesus, a sair pelas aldeias, pregando o Evangelho, e eles voltaram alegres, porque os espíritos imundos se sujeitavam a eles, somente porque eles falavam sobre o nome de Jesus. Olha que experiência, né, que João teve. Bom, isso aí foi caminhando no ministério de Jesus, até que culminou na crucificação de Cristo. E ele foi um discípulo de Jesus, e o único, na verdade, que estava ali contemplando. Ele viu Jesus sendo crucificado e sendo morto. Ele viu ali o soldado romano pegar uma lança e colocar ali no lado de Cristo, vendo o sangue e a água saindo do corpo de Cristo. Ele viu Jesus sendo morto. Ele contemplou aquilo. É essa pessoa que nós temos lendo aqui e testificando através da sua carta. Só que ainda mais, João, ele viu que Jesus foi tirado da cruz, morto, e foi levado para uma tumba. E João, ele ouviu das mulheres que estavam ali, né, junto, que foram visitar a tumba de Jesus, e viram que a tumba estava vazia, anunciou para eles, ele foi correndo junto com Pedro, entrou e viu a tumba vazia. Ele, a princípio, ficou perplexo, né, com aquilo que tinha acontecido, né, porque a tumba estava vazia, as mulheres tinham comentado com ele, com os apóstolos, mas depois ele teve a oportunidade de ver Jesus ressuscitado, ressurreto, ali junto com os demais discípulos. Ele comeu junto com Jesus Cristo, depois de Jesus ressuscitado. Olha o nível, né, de idoneidade, né, desse homem, aquele que escreve algo de fatos que aconteceram naquele momento. Tem muita gente que escreve, inclusive hoje sobre Jesus Cristo, né, que escreveram centenas de anos depois a respeito de Jesus, né? Nós vemos, por exemplo, até outras religiões que falam a respeito de Jesus Cristo, como, por exemplo, Maomé. Maomé escreveu sobre Jesus Cristo 600 anos depois, e ele fala as coisas sobre Jesus Cristo, né? E aí nós olhamos para Maomé, que escreve sobre Jesus Cristo 600 anos depois, nunca conviveu com Jesus, e nós olhamos para João, que foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Em quem nós vamos confiar? Em quem nós vamos confiar? Aleluia. Naquele que viveu ali junto com Cristo, ou naquele que está escrevendo qualquer coisa sobre Cristo 600 anos depois, que ele já tinha morrido, né? Que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então nós vemos ali que João, ele teve essa oportunidade, nós fomos acompanhando ali, né? Ele viu Jesus ressuscitado, e Jesus, ele ainda ensinou para eles. Olha que coisa maravilhosa. E aí já tem uma coisa diferenciada, né, em relação às demais pessoas que viviam naquela época. Porque, como eu falei, quando Jesus ele exerceu o seu ministério durante 3 anos, todas as pessoas que estavam vivas puderam ver Jesus. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou, só viu quem creu. Louvado seja o nome do Senhor. E João, ele estava entre essas pessoas privilegiadas que puderam ver o Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, ele não apareceu para Caifás, ele não apareceu para Pilatos, ele não apareceu para os saduceus ali, para os fariseus que eram religiosos, ele apareceu para quem cria. E a palavra relata, né, em Atos, que cerca de 500 pessoas idôneas puderam contemplar Jesus Cristo ressuscitado. E por que nós estamos falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos falando sobre uma questão de convicção.
certeza absoluta. O que é uma pessoa convicta a respeito de alguma coisa? Os irmãos podem refletir? O que é uma pessoa? Você já teve, a respeito de qualquer assunto, uma convicção plena sobre um determinado assunto? Nós vamos fazer um pouco essa reflexão. Quais são os eventos que aconteceram na tua vida que você fala assim, não, eu tenho convicção plena. Esse assunto aqui eu posso garantir que isso é uma verdade absoluta para mim. É uma verdade tão absoluta que isso vai dirigir o meu comportamento, as minhas decisões, vai dirigir o meu modo de ser e de viver. No ponto de vista espiritual, né? E nós vemos, por exemplo, ali entre os discípulos de Jesus, que também puderam acompanhar essas coisas que João acompanhou, né? Mas ele teve algumas exclusividades, porque ele viu Jesus sendo morto. Os outros, na verdade, fugiram, né? João estava mais próximo ali. E quando Jesus ressuscitou, e alguns discípulos puderam ver Jesus Cristo, ele se manifestou ali, tinha um discípulo em especial que não estava presente. Vocês não lembram de que é essa pessoa, né? Tomé, né? Tomé, ele não estava presente. E quando os discípulos falaram para ele assim, Tomé, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. Olha aqui, eu imagino a alegria, né, com que os discípulos falaram, Tomé, você não acredita, Tomé, Jesus está vivo. Aí Tomé olhou para aqueles homens, e imagina o seguinte, nós somos de idoneidade aqui, né? Nós falamos assim, não, olha, nós somos pessoas aqui, nós nos conhecemos uns aos outros, e se nós falarmos alguma coisa para as pessoas da nossa comunidade, eles têm a nós como pessoas idôneas, eles vão saber que aquilo é verdade. E Tomé conviveu com Jesus e com os discípulos, e olhou para aquilo, ouviu aquela mensagem, aquela boa nova de alegria, e falou assim, olha, vai me desculpar, mas se eu não ver as marcas nas mãos dele, o seu lado aqui, marcado pela lança que foi, né, empretada ali pelo soldado romano, eu não vou acreditar. Olha só, Tomé, ele não creu. Mas por que será que ele não creu? Talvez, meus irmãos, porque ele conhecia muito bem ali os discípulos, ele conhecia ali os seus amigos. Ele podia pensar assim, olha João, como é que eu posso acreditar no que você está falando, se você é uma pessoa que, olha, junto com o teu irmão, a sua mãe foi lá falar com Jesus, e vocês queriam um lugar ao lado direito e ao lado esquerdo dele, né? Você, quando passou ali nos samaritanos, você queria mandar fogo do céu, porque os samaritanos não queriam, rejeitaram a palavra. Pedro, você negou Jesus 3 vezes. Ele conhecia cada um dos discípulos ali. Ele sabia de quão falhos eles eram. E talvez também porque cada um de nós, e Tomé também nos traz o ensinamento, né, que nós precisamos ter uma experiência com o sacrifício de Jesus. As marcas do sacrifício de Jesus, né? Então, e Jesus, ele vai lá numa segunda ocasião, né? Ele, pela misericórdia dele, ele aparece entre os discípulos, e Tomé está ali, glória a Deus, junto com os outros discípulos. E Jesus aparece no meio do nada, né? Ali em carne, e ele fala assim, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, Tomé. Aí Tomé não aguentou. Tomé não aguentou e ele se debruçou, ele se prostrou diante de Jesus, né, de uma forma correta, porque ele, para se prostrar, ele reconhecia Jesus como Deus. Ele falou, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. E aí Jesus fala para Tomé, Tomé, porque você tocou, né, nas minhas marcas, aqui das minhas mãos no meu lado, você creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Louvado seja o nome do Senhor. E é já apontando para as nossas vidas, porque nós vemos que mesmo os discípulos que conviveram com Jesus, eles tinham essa dificuldade, né? Nós estamos falando de uma coisa simples, meus irmãos. Nós estamos falando de uma coisa assim, né? Nós estamos falando de uma coisa muito séria, porque do ponto de vista espiritual, Jesus, ele faz uma declaração ali. Ele faz uma declaração importantíssima e que é válida para nós. Aquele que nós não vimos, né? Nós temos o testemunho de pessoas que nós, pela leitura da palavra, né? pela experiência que o Espírito Santo nos concede, nós cremos nessas pessoas aqui. E nós cremos de maneira tal, né? E nós sabemos que, assim como naquele tempo da ressurreição de Cristo, só viu quem creu,
Hoje em dia também só é possível acreditar nessas palavras de João aqui, aquele que foi revestido pelo Espírito Santo. Não há como confessar que Jesus é o que ele é, que está registrado na palavra, se não for pela ação do Espírito Santo. E também pelas experiências, né? Porque nós vemos que esses homens, eles foram experimentados. Eles foram experimentados. Agora imagine o seguinte, né? Uma convicção é uma coisa que te dá uma certeza, né? E se a gente for refletir, poucas coisas nos dão certeza absoluta para fazer com que a nossa conduta seja regrada e direcionada de acordo com essa tua crença. Agora imagine o seguinte, a pregação dessa palavra, olha, Jesus, ele esteve entre nós, ele morreu e ressuscitou, está vivo, né? Para aquelas pessoas proclamarem essa mensagem naquele tempo, significava, sabe o quê? Olha, se vocês continuarem falando essa mensagem, vocês vão morrer. Nós vamos matar vocês. Quem é, meus irmãos, que sustenta uma mentira diante da possibilidade de você ser morto por causa daquela mentira? Quem é que faria isso? Aqueles homens colocaram as suas vidas, porque eles falaram assim, olha, não posso conter essa mensagem, porque essa mensagem vem de Deus. E quando a gente vê a primeira carta de João, ele começa assim, o que era, e isso está em letras maiúsculas, ele já começa a se referir a Jesus como Deus, aquele que era desde o princípio. Ele está testificando aqui para todos nós e para todas as pessoas que leram essa palavra, de que Jesus não foi simplesmente um homem que apareceu naquele tempo, há 2025 anos atrás, e que viveu entre nós, e que foi um homem cheio de sabedoria, cheio de prodígios e palavras de poder, mas foi um homem que nasceu e morreu. Não, ele já começa a fazer uma releitura de todo o Gênesis. Ele fala assim, olha, no princípio, ele já era. No princípio era o Verbo, se referindo a Jesus Cristo como a palavra de Deus. O Verbo estava com Deus, ou seja, existe uma diferença de pessoalidade entre Deus Pai e o próprio Verbo Jesus Cristo. E o Verbo era Deus. E ele fala assim, aquilo que nós vimos e ouvimos, né? E aquilo que nós transmitimos para vocês. Ele transmite algo que ele tem a certeza, né? E ele coloca, e todo o Evangelho de Cristo, todo o Evangelho, ele existe, está registrado para que nós creiamos. Para que nós creiamos nisso. E sabe qual que é o benefício de você crer nessa palavra? De crer que Jesus é Deus, que Jesus operou esses milagres, que ele morreu e ressuscitou, e ele também foi testemunha do quê? Porque ali 500 pessoas acompanharam Jesus até o momento da sua ascensão aos céus. Imagina isso, eles estavam acompanhando Jesus ainda transmitindo ensinamentos, falando das coisas que aconteceriam no futuro, coisas que aconteceriam no nosso tempo, inclusive, e eles veem Jesus sendo levado aos céus. Aí aparecem 2 varões, 2 anjos, e falam assim, olha, por que vocês estáis admirados, né, com o Senhor sendo assunto aos céus? Porque da mesma forma que ele foi, ele voltará. E eles viram isso, ouviram isso. Glória a Jesus. Olha que mensagem tremenda. E eles não podiam conter em si mesmo, por mais que aquilo representasse o risco iminente de morte para eles, né? Eles falaram, não, eu não posso segurar essa palavra. Mesmo que você fale assim, que você vai matar, e muitos foram mortos por isso. Muitos foram mortos por isso. Né? A palavra nos mostra aí que Tiago, ele foi morto, né, pela espada a mando de Herodes, e a palavra ainda dizia que era para agradar os judeus. E Herodes tinha feito isso para agradar os judeus. Matar Jesus. Eles queriam, de qualquer forma, acabar e liquidar essa mensagem. Não apaga isso, não fala sobre isso, não fala sobre esse nome, não fala sobre Jesus Cristo. Não fala sobre esse poder que ele tem. Não fala que ele está vivo. E ele testificou. Porque ele falou assim, aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos. Ele pôde contemplar com seus olhos. Os irmãos têm ideia do que é isso? E a palavra registra, como nós falamos, que 500 pessoas viram. E Jesus falou assim, olha, vocês fiquem em Jerusalém, né, até que vós sejais revestidos pelo Espírito. E começa a falar das promessas do Pai de enviar o seu Espírito Santo.
E eles esperam, nós vemos que tinham 500 pessoas, e no momento, né, em Atos capítulo 2, no momento que eles estão ali reunidos, né, e a palavra diz que houve um grande sonido e um vento impetuoso, e eles Pedro começou a pregar, 3.000 pessoas que estavam ali, que vieram de várias regiões, eles ouviram aquela mensagem de Pedro e começaram a falar em línguas estranhas, né? E as pessoas que vinham de nações diversas ouviam no seu próprio idioma. João viu isso. João foi um dos que falou em línguas estranhas ali, e alguém ouviu na sua própria língua. Uma mensagem poderosíssima. O que vimos e ouvimos, isso nós testificamos, e isso nós anunciamos. Nós anunciamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós fazemos essa reflexão, né, dessa certeza que esses homens tiveram, né, da transmissão da palavra, e nós, pelo Espírito Santo, meus irmãos, não se enganem com isso, porque se não for pelo Espírito Santo, nós não temos como proclamar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí João fala, e nós temos comunhão, nós falamos isso para vocês, para que vocês creiam, e para que vós tenhais comunhão. Comunhão com quem? Ele fala comunhão com o Pai, e comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Mas cadê a figura do Espírito Santo? Estava justamente na própria igreja, eles ali. A comunhão do Espírito Santo que está sobre a igreja, e nos dá essa comunhão com o nosso Pai. Agora, nós somos impactados por essa mensagem, e o Espírito Santo tocou cada um de nós aqui verdadeiramente, para que nós creiamos nessa palavra, que ela é verdadeira. Só que o Senhor também vai demonstrar para nós, e vai proporcionar a nós, para que tenhamos experiências com o Espírito Santo de Deus. Para que nós também, assim como João e como aqueles apóstolos, possamos também testemunhar disso. Olha, eu não fui uma testemunha ocular dali do ministério de Jesus, seria maravilhoso isso, né? Se bem que, imagina aquelas pessoas que viram Jesus e viram todos aqueles milagres sendo feitos e não creram, né? Imagina se você está lá e não cresce. E não era difícil, porque até os próprios discípulos e até a família de Jesus Cristo não cria verdadeiramente no que Jesus estava e quem era Jesus Cristo. Eles só foram realmente convertidos depois do revestimento do Espírito Santo. E ainda assim foi um processo, nós vemos ali um processo. Porque no princípio eles achavam que a mensagem era somente para os judeus. Aí depois vem Paulo. Paulo, ele não foi um homem que acompanhou Jesus Cristo no seu ministério, mas Paulo viu Jesus Cristo já ressuscitado. E também Paulo testificou, aquilo que eu ouvi do Senhor, não tem isso, pastor? Né? Quando ele fala a respeito da Santa Ceia, aquilo que eu ouvi do Senhor, diretamente, não foi aquilo que eu ouvi de Paulo, não foi aquilo que eu ouvi de Pedro, ou foi aquilo que eu ouvi de João ou de Tiago, eu ouvi do Senhor. Paulo também, porque essa característica do apóstolo, né, é aquele que verdadeiramente viu Jesus Cristo, naquela época. Então, Paulo, ele poderia, mesmo não tendo ali convivido com Jesus na carne, mas ele viu Jesus verdadeiramente em espírito, e falou, aquilo que eu vi, e ouvi a mesma mensagem de Pedro. Isso eu testifico. E nós temos registrados ali também, vendo que Paulo é uma pessoa idônea para isso. E ele não esconde, né, para ver a dimensão da idoneidade de Paulo, ele não esconde o fato de que ele mesmo era perseguidor da igreja. Ele mesmo, sendo criado ali e estudado, né, vamos supor, fazendo uma comparação com a universidade de hoje, de Harvard, que é uma das universidades mais importantes do mundo, reconhecidamente, né? Então, quando a gente vê que uma pessoa, olha, formada em Harvard, é PhD em alguma coisa, todo mundo testifica, não, essa pessoa é uma pessoa que tem conhecimento e tudo. E ele era um estudante ali de Gamaliel, que era, vamos supor, era a pessoa mais importante do conhecimento da palavra de Deus ali. Ele conhecia tudo da palavra de Deus, ele não tinha uma experiência com Jesus Cristo. E ele precisou ir no caminho de Damasco para perseguir a igreja, e uma luz resplandeceu como uma luz mais forte que a luz do meio-dia, e fez com que Paulo fosse por terra. Ele caiu do seu cavalo ali e ficou cego 3 dias, né? E aí o que aconteceu? Paulo precisou cair para ouvir o que o Senhor Jesus estava falando para ele. E por isso que a gente tem que ter atenção, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa caída, né? E
para a gente não ter uma crítica direta, porque você não sabe o que o caído está ouvindo. Porque Paulo caído, ele ouviu o Senhor falando com ele. E nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco, para que nós verdadeiramente possamos testificar e testemunhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é que nós podemos, no nosso tempo, testemunharmos disso? Dessa mesma experiência, né, que aqueles homens tiveram, se não for pelo Espírito Santo que revela a sua palavra. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Porque sem o Espírito Santo não tem como você ter arrependimento de pecado. Porque você não vai saber nem que você pecou. Só que aí, nessa experiência de conversão e de salvação e de arrependimento dos seus pecados, inicia um processo, uma caminhada com Cristo. E é aí que vem a importância da comunhão. E a comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, e a comunhão que se refere a João, né? A comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus, né? E com o Espírito Santo que está sobre a igreja, vem através de uma vida dedicada a Cristo. Uma vida de oração com o Senhor. Precisamos passar tempo ali com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos passar tempo estudando a palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos de Jesus. Como é que você pode amar alguém se você conhecer essa pessoa? Você pode ser primeiramente tocado pelo Espírito Santo, e isso é algo necessário, mas nessa caminhada, o apóstolo ele convida a cada um de nós a ter essa comunhão. A comunhão é ser um com o próprio Pai. Assim como Jesus falou assim, eu sou um com o meu Pai. E os judeus queriam apedrejar Jesus por isso, porque ele estava demonstrando a sua natureza divina. Ele é um com o Pai. Como assim você é um com o Pai? Como pode, né? Ele fala assim, olha, antes de Abraão, que era o patriarca dos judeus ali, né? E como ele fala assim, você não tem nem 50 anos, Jesus, como é que você pode falar que você é alguma coisa de Abraão? Ele falou assim, olha, antes de Abraão, eu sou. E ali os judeus entenderam exatamente o que Jesus estava falando, porque eles pegaram em pedras e falaram assim, esse homem está blasfemando, porque ele estava dizendo que ele era igual a Deus. E Jesus falou assim, olha, eu sou um com o Pai, e ele ora, no momento que ele estava aqui, ele orava a Deus para que nós também fôssemos um com Ele, e um só com o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Olha aquilo que o Senhor deixou para nós como herança. Glória a Jesus. Ele é o autor da vida, Ele nos deu vida eterna. Os irmãos viram, por exemplo, né, a questão da mulher samaritana, que era um povo desprezado pelos judeus. Eles tinham uma certa ascendência do pai Abraão, né, e Jacó, mas essa ascendência estava misturada e perdida. E Jesus inicia um diálogo ali com aquela mulher que tinha uma vida, nós vemos assim, promíscua, né? Porque ela já tido 5 maridos, o marido que ela estava não era nem marido dela, ou seja, 6, né? E Jesus, quando convida ela para trazer o marido, ela fala assim, olha, não tenho. Jesus, ele revela isso para ela. E o que acontece? Mesmo ela tendo essa vida confusa, né? Essa vida promíscua, ela volta para a sua cidade e ela já está naquele momento cheia do Espírito Santo. Jesus falou para ela assim, olha, se você beber da água que eu te der, fontes de água viva jorrarão de você. Fontes de água viva. Então ela saiu daquela situação que ela teve aquele encontro com Jesus, cheia do Espírito Santo, e já não importava mais o passado dela. E ela chegou anunciando para aquelas pessoas daquela cidade que podiam olhar para ela e falar assim, mas espera aí, eu conheço essa mulher, eu sei das atitudes que ela tem, do procedimento dela, e o que fez com que aquelas pessoas olhassem para ela e acreditassem nela, pelo menos para comprovar o que ela estava falando. Ela falou assim, será que eu encontrei com um homem que ele sabia tudo sobre mim? Será que ele não é o Cristo? Não é o esperado, que os samaritanos também esperavam? E aquelas pessoas deram crédito para aquela mensagem da mulher, porque ela estava cheia do Espírito Santo, cheia daquela água viva que Jesus deu para ela. E essa água viva que ela jorra para nós aqui também. Aleluia. E isso faz com que nós tenhamos essa convicção. Aleluia. Essa convicção de que verdadeiramente o Senhor Jesus é o Filho de Deus, né? Ele era tudo aquilo que ele falou a respeito de si próprio.
Então, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus para nós, né, nesses primeiros passos que nós damos no ano de 2025, é para que nós tenhamos viva essa convicção. Para que, assim como o apóstolo Pedro, nós possamos também, através do testemunho da nossa vida, das experiências que o Senhor concede a nós, né, os milagres que nós podemos contemplar a cada dia, né, que nos dá a certeza e a garantia de que nós estamos no caminho certo. Nós lemos a palavra e o Espírito Santo nos revela aquilo que o plano de Deus é para nós. E aí nós vamos alinhando as nossas vidas, e essa é a importância também da palavra de Deus, é você alinhar a tua vida e tomar aquela convicção de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, e você crer nele, conhecer ele e seguir os seus ensinamentos. Então essa transformação que é operada na sua vida, que ela que realmente evidencia que você é convicto dessa palavra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque essa convicção, ela tem que ter uma evidência na tua vida prática. Não tem como você confessar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e você continuar na mesma vida que você estava antes, sem ter uma transformação na sua vida. Porque nós falamos do fruto do Espírito, né? Porque a evidência é o fruto. Então, uma pessoa que tem uma vida em comunhão com Cristo, com Deus, né? Uma condição sine qua non, usando o termo sine qua non, é uma condição que, olha, se você verdadeiramente tem essa vida de comunhão com Cristo, você tem o fruto do Espírito. Não tem como não ter. Se você realmente teve esse encontro com Cristo, se você busca Ele em oração, se você busca o conhecimento da palavra de Deus, se você ora ao Espírito Santo, você busca tempo com o Senhor para que tenha essa comunhão, você vai verdadeiramente refletir o fruto do Espírito. Os irmãos estão entendendo? É fruto de uma convicção. A convicção é algo que você crê e que verdadeiramente se torna a base das tuas decisões, do teu proceder, do teu falar, da forma de você andar, né? Daquilo que você passa para as pessoas, né? E as pessoas olham para você, e assim como nós olhamos para a palavra, olhamos para João, eu creio, João, eu creio que você é uma pessoa idônea. Nós vimos toda a trajetória de João, tudo que aconteceu com ele, os apóstolos, né? Existem informações também históricas que relatam aquilo que os apóstolos passaram por crerem nessa verdade, por serem testemunhas dessa verdade, e o que eles fizeram para que essa palavra maravilhosa chegasse até nós. Quantas pessoas entregaram as suas vidas, né? A vida dos seus filhos, da sua família, não reputaram por valorosas as suas vidas, e sim a mensagem do Evangelho, entendendo que Jesus, Ele nos deu a vida eterna. Então, essa nossa vida aqui nós não reputamos por muito valor, porque nós sabemos que o que há de vir é muito melhor. E nós sabemos que a nossa fé, ela é baseada em algo verdadeiro, em um fundamento firme e que não muda. E que Jesus, Ele é Deus desde a eternidade, e que a sua palavra, ela não cai por terra. Aquilo que ele falou, bem-aventurado aquele que não viu e creu, ele estava falando de nós. E isso se cumpriu em nossas vidas. E o que nós temos que fazer é isso, é buscarmos na palavra, suportarmos uns aos outros, né? Nos reunirmos na comunhão. Por isso a importância de nós também crermos aqui, né? O Senhor colocou no coração do nosso pastor Joel Costa, de que esse período de primícias, né, no início do ano, seria um período de uma oportunidade maravilhosa para cada um de nós termos comunhão entre nós, uns com os outros, e comunhão com Deus. E a confiança de nós não olharmos as nossas vidas por vista, pelas circunstâncias que estão ao redor, mas sim pela fé. Então nós estamos orando aqui pela fé, e que em fevereiro vidas vão ser alcançadas através dessa mensagem, que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para proclamarmos, e as vidas vão ouvir e vão se converter, e os pecados vão ser cobertos, e aquela pessoa vai ser também mais um que vai transmitir a mensagem, e que também vai ter experiências com o Senhor. Nós fazemos isso pela fé. Nós não estamos andando aqui sem uma direção, sem um alvo a ser atingido. Nosso alvo é ir para a eternidade com Deus. E nesse caminho, nessa trajetória, nós nos voltamos ali para a declaração de fé da nossa igreja. Declaração
que nós fazemos, né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, adorar, evangelizar, discipular, cuidar, a responsabilidade é minha. Como você pode fazer isso se você não estiver convicto disso? Como que você pode falar assim, olha, eu tenho essa responsabilidade? Porque Pedro, João, fala assim, eu tenho essa responsabilidade de transmitir essa mensagem. E nós nos vemos assim também com essa responsabilidade? Para nós termos essa responsabilidade de não ser algo que simplesmente nós declaramos com a nossa boca, e é importante nós fazermos essa declaração verbal, mas o mais importante é buscarmos a comunhão com o Pai para que verdadeiramente as pessoas olhem para ele, olha, realmente esse varão, ou essa jovem, essa senhora, ela realmente está evangelizando, ela está adorando a Deus. Você vê que começa com adoração, né? Tudo começa com adoração. E você viu o que Tomé fez também, né? Primeiro ele estava incrédulo, mas depois que ele viu Jesus ali ressurreto, ele já adorou Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus. Então, passe tempo ajoelhado diante do Senhor, para que você comece dessa forma, adorando, né? E depois que você adorar, comece a levar a mensagem do Evangelho. Comece a discipular, né? Porque você leva a mensagem, mas aí nós temos a responsabilidade. Você pegou, falou da mensagem de Jesus Cristo, a pessoa se encheu do Espírito Santo, daquela alegria toda, mas a gente tem uma responsabilidade, porque a gente sabe que lá fora as coisas, os cuidados dessa vida podem fazer com que aquela vida preciosa a Deus, que aceitou o Senhor, ela se perca de novo, né? Com os cuidados da vida. Eles falam assim, não faz isso, vem aqui, vem para perto, vem para a comunhão do Pai, chega pertinho de Jesus. Você tem que ter uma palavra que vem da parte de Deus para falar sobre Ele, né? Para que a vida dele seja abençoada, porque a palavra ela não é somente para nós, é para toda a nossa família, para toda a nossa família. Então, aquilo que Jesus fez, tudo que Ele e fez e ensinou, através também dos apóstolos, Ele tem um impacto tremendo na nossa vida e na sociedade que nós vivemos. E nós temos essa função, na igreja tem essa função de transformar a sociedade que nós vivemos. Então, o lugar onde você mora, ele não pode ser mais o mesmo. Ali os vizinhos que estão ao teu redor, no lugar do teu trabalho, ele tem que ter uma mudança. Somente pela presença do servo ou de uma serva do Senhor. Porque a presença do Espírito Santo é real nas nossas vidas. E quanto mais nós buscamos essa comunhão, mais as pessoas vão perceber e vão ser impactadas por isso. Esse é o desejo do Espírito Santo para as nossas almas. Nessa noite, nesse dia que nós dedicamos ao mês de fevereiro, que esse mês de fevereiro seja um mês de bênção, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, possamos ser essa fonte de água viva que jorra para a eternidade e que muitas vidas sejam impactadas, que essa cidade de Torrance, condado de Los Angeles, seja inundado com o poder do Espírito Santo e que Deus use as nossas vidas para a honra e para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. O pastor pode orar por Amém. Glória a Deus. concluir essa palavra. Glória a Jesus. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe o meu nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, irmãos, eu quero apenas colocar esses 4 aspectos aqui que o nosso irmão estava falando a respeito da nossa convicção, como a gente vive a nossa convicção. O pastor Sandro colocou 4 aspectos para melhorar isso, né? Como é que a gente faz de maneira prática? Às vezes a gente fica pensando assim, né? Amém, pastor, eu comi a palavra, eu recebi no meu coração. E como é que eu faço isso? Como é que agora eu transformo isso numa ação ativa, em alguma coisa que eu vou botar a mão para fazer? Eu achei bastante simples o que o pastor Sandro escreveu, e eu queria apenas terminar com isso para nós orarmos juntos. Olha o que ele colocou: praticar a leitura bíblica diariamente. Eu lembro que alguns dias atrás eu falei assim, Raul, você deve lembrar, que apenas no século XX se foi escrever o primeiro livro de evangelismo, né? Por que só no século XX se escreveu o evangelismo? Porque antes os irmãos não precisavam de saber que precisavam de evangelizar. Era natural, era uma coisa natural, como uma criança crescendo, né? Agora, a gente começou a falar sobre ensinar a criança a falar, por quê? Porque tem criança com atraso na fala. Praticar a leitura da Bíblia diariamente, irmãos, será que é uma coisa que precisa de falar para os crentes? Infelizmente, no século XXI, irmãos, é uma coisa que precisa falar para os crentes. Você precisa, para você ter convicção nas coisas de Deus, irmãos, você precisa se relacionar com as coisas de Deus todos os dias. Uma dessas maneiras é ler a sua Bíblia diariamente, né? Eu, para isso, uso uma ferramenta, já mostrei para os irmãos, né?
que ela marca no meu telefone se eu li a Bíblia naquele dia, né? Então todos os dias eu leio a Bíblia, tal, lá está marcando, tal, para poder marcar que você está lendo a sua Bíblia, né? Ampliar os períodos de oração diário. Irmão, se é difícil para você passar tempo orando, ouça bem, principalmente os mais jovens isso, né? Se é difícil você passar tempo orando, coloque um cronômetro. Coloca um relógio lá. Coloca lá, fala assim, hoje eu vou orar 5 minutos. Pum, coloca 5 minutos para orar. E passe 5 minutos orando. Use um relógio para fazer isso. E aí depois você se desafia. Agora eu já estou acostumado a orar 5 minutos. Vou orar agora 10 minutos. Ah, pastor, que isso? O crente, ele ama orar. Ele não precisa mais de ser ensinado a orar. Irmão, são práticas que vão te ensinar a ter uma vida mais profunda com Deus. Outra coisa, participar ativamente das atividades da igreja. Às vezes as atividades da igreja, irmão, se torna facultativa para as pessoas, né? Eu gosto de lembrar sempre os irmãos que na Assembleia de Deus, na década de 80 e 90, terminou isso na década de 90, depois da década de 90 a gente não fez mais isso. Mas tinha um tapume na porta da igreja que só entrava no culto de ensino quem tinha carteirinha, credencial da igreja. Não podia entrar. E você via no culto de ensino, estava lotado. Estava lotado. Porque o culto do crente é o culto de ensino. O culto de domingo é o culto evangelístico. É para alcançar o perdido, né? É para a celebração da fé. O culto do crente é o culto de ensino, é a escola dominical, né? Participar ativamente das atividades da igreja, irmãos, é ter amor pelo conhecimento da palavra de Deus. E terminando, desenvolver o hábito de ler livros cristãos, especialmente biografias. Quantas pessoas já na história da igreja passaram por momentos parecidos com os nossos? Como é que eles fizeram, né? Por exemplo, quando Hitler na Alemanha dominou toda a Alemanha, como é que a igreja estava naquela época? Alguém conhece algum cristão daquela época que se possa, de repente, descobrir alguma coisa que aconteceu naquele momento com um cristão verdadeiro que estava vivendo naquela época? Eu vou te dar uma dica. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, um pastor que durante aquele tempo viveu experiências maravilhosas com Deus, inclusive no combate ao nazismo. Então nós temos como saber, por exemplo, a lidar com os tempos através do testemunho de homens de Deus que se espelharam na palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você ler qualquer livro, ler qualquer pessoa. Histórias de biografias de cristãos que viveram experiências com Deus, assim como eu e você vivemos também. Então que nós possamos tomar tudo isso, isso que nós recebemos no dia de hoje, e receber aquilo que o pastor Raudinei falou agora há pouco, né? Que quando a gente faz isso, o resultado da nossa comunhão com Deus, ela é visível, né? Ela é visível. As pessoas vão ver a nossa comunhão com Deus, elas vão perceber a nossa comunhão com Deus, ela vai ser visível. Não dá, irmãos, principalmente nos dias de hoje, isso nunca existiu, mas muito menos nos dias de hoje, não dá para ser crente CIA, agente secreto. Não dá para ser crente agente secreto. Nós precisamos entender que é tempo de nós sermos crentes que realmente têm a palavra manifestada na vida para a glória do nome de Jesus. Amém?